Olá, Paulo. Olá a Olá, todos. Lídia. Tudo bem? Tudo em paz, graças a Deus. Boa tarde Amém. aí, amigos do Grupo Esperança. Estamos Mais aqui uma para tarde. mais uma tarde de sábado, mais um trabalho nosso aqui na nossa Casa Esperança, né, Li? Sim, Então, sim. estamos aqui começando, As pessoas já estão provavelmente. entrando, Paulo. E Ana, a quem Patrícia, a Denise, nossos amigos aqui que nos acompanham já estão entrando. Vamos dando aí as boas-vindas, não é? boas-vindas a esses nossos irmãos que vão nos acompanhar aí no sábado, vão Dando ficar aí aqui com a as gente. boas-vindas, né? Olha, Boas-vindas a esses nossos irmãos que vão nos dando eco acompanhar aí aqui. no sábado, vão Dando ficar aí aqui com a as gente. boas-vindas. Olha aí, um Boas-vindas. minutinho. Vamos Deu lá? eco? Deu eco aqui. Tá Vamos bom. lá? Tecnologia, É, tecnologia. não tem jeito, né? É, Boas-vindas a esses nossos irmãos. Oh, meu Deus. Aqui. Pronto, Paulo, acho que eu resolvi o problema aqui agora. acho que nós estamos falando tão bem que tem que falar duas vezes, né, Lídia? Acho que E se a gente ontem lembrar, é aquilo, a gente fala para a gente se ouvir, a gente fala para a gente, né? A gente não fala aí para os outros, não é? nós Muita estamos gente tendo que ouvir entrando, mesmo. viu? Muito bem. Vamos lá? Vamos aí, lembrando, né, aqueles nossos recadinhos de sempre, né, lembrando a todos que esse trabalho, apesar de ser um trabalho virtual, ele tem a mesma validade que aquele nosso trabalho presencial na Sim, casa, é um trabalho espiritual, tá? E que todos que quiserem, puderem, deixar as suas intenções, os nomes das pessoas queridas a quem queiram pedir vibrações, coloquem aí no nosso chat, vão digitando, e esses nomes vão ser lembrados, essas intenções vão ser atendidas pela espiritualidade, tá bom? Também lembrando a todos de deixar aquela nossa aguinha, né, o nosso vasilhame com água, para que a gente possa fluidificar, né, no final do trabalho, para a gente poder ter esse remédio, esse bálsamo que vai ficar conosco aí durante a semana, que a gente pode estar renovando, né, essa água durante a semana para estar ingerindo e servindo como um medicamento, não é verdade? muito bom, Paulo. Continuam entrando aqui os nossos amigos, a Magda, a Judite, a Cida, a Margarete Martinez, que nos acompanha sempre. E o nosso coração, assim, se enche de amor, né? Quando a gente vê aí pessoas tão queridas que se programam para estar com a gente nesses minutos durante o sábado. Nossa, é o coração cheio de amor e de boas energias para todos eles, né? Muito bom poder contar com a força deles. E esse final de semana, de uma forma mais especial, mais querida ainda, né? Que nós estamos aí comemorando o aniversário da casa, né? Estamos Isso. aí com 12 anos de existência nesse plano, né? Amém, amém. Do Grupo Que no Esperança, plano né? espiritual essa casa já estava existindo há muito tempo, Sim. mas no nosso plano aqui ela está com 12 aninhos e parabéns, né, à diretoria, né, que se esforça bastante para que a casa física esteja Sim. aí firme e forte. E parabéns a todos os membros do grupo que também colaboram com o Sim. trabalho manual, com as orações, com as vibrações, com a presença, Com as doações, né? com as É muito importante. doações, né? Então, um E um parabéns especial. agradecimento, assim, mega especial para o doutor Bezerra, né, Paulo? Sim, Que está aniversário sempre com a dele. gente, que nos acolhe, né? Que nos atende, que nos escuta, né? Muito carinhoso. Lembrando aqui, eu nem tinha me programado para falar disso, mas me ocorreu agora. Do livro que nós temos do Deluca, né? O Recados do Meu Coração, que é psicografado pelo Dr. Bezerra,
sempre que nós falávamos desse livro lá no centro, nas vibrações, nas salas de atendimento fraterno, eu sempre comentava para as pessoas, né? Quando eu ia ler aquele capítulo, aquela mensagem, eu quase que podia escutar o doutor Bezerra falando no meu ouvido, né, perto de mim, porque ele sempre começava o capítulo assim: meus filhos amados, meus filhos queridos. Então, aquele carinho, aquele acolhimento, né, que o doutor Bezerra nos abraça. Então, doutor Bezerra, sou fã, viu? Doutor Bezerra, ó, sou fã do senhor, viu? E agradeço muito, muito por poder tê-lo conhecido, né? Não, não eventualmente fisicamente, mas por ter sabido da sua existência, por poder seguir o seu exemplo. Então, é muito amor, muito amor. É uma presença doce, né, Lídia? Uma presença Sim, muito, sim. muito doce, muito, Cuidadosa, acolhedora, né? muito acolhedora. É um pai Um mesmo. paizão, Mas, paizão, um paizão pra um gente. paizão. Vamos lá? Será que já podemos continuar? Você quer dar mais um tempinho, esperar mais Eu pessoas? Antônio acho que já. Heraldo, a Patrícia, a Rita, a Tita, Bom, tem bastante gente aqui entrando, Paulo, bastante gente aqui entrando. que ótimo. Então, Miriam, acho que demos os nossos recadinhos, né? Não esquecemos uhum, de nada. Eu acho que a gente poderia já estar começando a fazer as preces e fazendo as nossas leituras, enquanto o pessoal vai se sim, acomodando, vai chegando e cada um no seu tempo, cada um na sua sim, possibilidade, né? ótimo. Vamos E lá, a gente? gente vai repetindo, né? Depois, antes de começar os Sim, comentários, acho até que dá para repetir aí as orientações sobre a água fluidificada, pode sobre o ser. nome, as vibrações, é bacana. Mas vamos lá, então, para as nossas vibrações. Ou para a nossa A nossa oração. prece. Vamos fazer uma prece inicial, então, Isso, né? isso. Então, tá bom. Então, vamos fechando aqui os nossos olhos, vamos serenando as nossas mentes, né? Conectando o nosso coração com o mundo espiritual, com os nossos mentores individuais, com os mentores da nossa casa, Esperança. Hoje, muito especialmente, ao Dr. Bezerra de Menezes. E vamos rogando a toda espiritualidade que esteja conosco, presente hoje nesse trabalho de sábado, que nós possamos ser inspirados, intuídos, que possamos ter as nossas ideias clareadas, os nossos pensamentos abertos, que possamos apreender o melhor possível as palavras que vão ser trazidas hoje pela nossa querida Lídia, que nós vamos discutir aqui hoje, que possamos aproveitar de alguma forma essas lições para a nossa vida diária. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Tudo bem, né, Li? E agora, né, vamos dar continuidade, né, no nosso trabalho, sempre falando do nosso livro, né, do Sempre Melhor. Hoje o capítulo do Sempre Melhor que nós vamos estudar é o 22, tá? Que é um trechinho do livro Minutos com Chico Xavier, que é este aqui, tá? E lá no livro do Minutos com Chico Xavier, o capítulo chama Cultive a Esperança. Tá na página 55. Para quem quiser depois ler todo o capítulo e se inteirar um pouquinho mais, tá bom? Na página 55. E aqui, no Sempre Melhor, tem um trechinho e eu vou ler para a gente aqui. Diz assim: não se dê por vencido,
O jogo ainda não acabou, apesar do placar desfavorável. A esperança é para os tempos de crise. É a força que nos leva até o fim do jogo com a certeza da vitória. Tem esperança aquele que sabe esperar confiantemente, aquele que sabe que as adversidades de hoje se constituem no esterco que prepara a terra para a farta colheita de amanhã. Cultivar a esperança é adquirir a certeza de que a tempestade passa, que dentro de mim ainda há um reservatório enorme de forças que me levarão à superação de dores que hoje me sacodem, mas não me destroem. Ter esperança é confiar em Deus quando tudo me parecer perdido e nada mais resta a fazer. Deus adora aparecer nesses momentos. É só você confiar na esperança e continuar trabalhando, para que a hora da dificuldade passe mais depressa. É isso aí. Lídia? Eu silenciei o microfone, porque o meu cachorro estava latindo aqui. Ah, Me desculpem, mas vamos lá. o Charlie estava latindo, Lídia. Isso Ei, faz tadinho parte do desses Charlie. tempos de live, né? A gente escuta cachorros latindo, crianças chorando, o carro da pamonha, o carro do ovo, né? Por isso que eu silenciei um pouquinho aqui. Mas é assim, faz parte. Paulo, que linda mensagem, né? Era o que eu estava falando ali. Que linda mensagem essa. Fala muito sobre esperança, né? Uma coisa que a gente, um sentimento que a gente precisa ter, principalmente nesses tempos que a gente está vivendo. Essa pandemia veio nos trazer assim uma série de situações novas, muito desconhecidas por nós, né? E que são desafiadoras, né? Mesmo um ano depois, um ano e meio depois, tudo isso ainda é muito desafiador para todos nós. Então, a gente vê aí muita violência, a gente vê muito orgulho, a gente vê muito egoísmo, a gente vê muita indiferença pelo ser humano, pelo outro, né? E isso pode nos deixar, muitas vezes, assim, com a energia mais baixa, né? Pode nos deixar sem esperança, né? E essa mensagem, né, do livro, que veio nos trazer, aí vem nos pedir para que a gente melhore essa visão pessimista do mundo e da vida que a gente tem, ela nos fala exatamente disso, do único remédio que está disponível para que a gente passe por todos esses desafios da melhor forma possível. Então, a esperança é um remédio para desesperança, né? Para essa angústia toda que a gente sente, né? Para esse desânimo, para essa falta de motivação, né? O que a gente tem que buscar é a esperança dentro de nós. E a mensagem começa exatamente chamando a gente para uma reação. Ela fala assim na mensagem: não se dê por vencido. É a primeira frase da mensagem, né? Não se dê por vencido. A esperança é para tempos de crise. A esperança é uma força que nos leva até o fim do jogo. E ele fala, né? Ele nos aconselha aqui, Chico Xavier, dessa mensagem. Espere confiantemente. Porque Deus está sempre com a gente, né, Paulo? Basta a gente fazer a nossa parte, que Deus faz a dele. Deus aparece, né? E esse eu acho que talvez é um dos pontos que é mais custoso, é mais difícil para que a gente aprenda, que a gente precisa fazer a nossa parte, né? A gente não pode ficar aí desesperançado, largado, deitado, esperando que Deus, com um estalar de dedos, mude a nossa vida, né? A gente precisa fazer a nossa parte. E essa mensagem fala muito disso, né? Do que é nosso, do que a gente precisa fazer, dessa reação.
E aí, pensando em tudo que isso envolvia, falar sobre esperança, falar sobre Deus presente nas nossas vidas, e em como a gente reage a tudo, eu fui buscar no capítulo 5 algo que nos ajudasse a entender, a raciocinar, né? Já que o Espiritismo é a doutrina da fé raciocinada, né? Que nos ajudasse nesse entendimento. Então, fui buscar no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, o item 13 fala especificamente sobre isso. Resumindo, o que diz nesse item, Paulo? Que a gente pode suavizar ou aumentar a nossa dor, o nosso amargor diante das provas, dependendo da forma como a gente acredita na vida, né? Então, eu acho que a primeira reflexão que eu quero propor aqui para todo mundo, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, é exatamente essa, né? Como é que eu encaro essa minha passagem pela vida terrena? Eu consigo me lembrar, quando eu estou passando por uma prova, por uma dificuldade, que isso não é um castigo, isso é um aprendizado, que ali tem uma lição que eu tenho que aprender, né? Então, como é que eu penso, né, que é essa minha vida terrena? Sabe aquela coisa que fala, como é que é mesmo? Que eu não sou um corpo, eu sou um ser espiritual num corpo material passando por uma experiência. Não é o contrário. Então, o que a gente vive nesta vida terrena é uma experiência, é um instante, né? São momentos aí de aprendizados que vão nos servir para as próximas. Eu ter esse entendimento de que essa não é a minha, não será a minha única existência, pode acalmar meu coração, né? Eu acho que se eu creio que tudo continua, que eu vou ter outras oportunidades de aprendizado, que eu vou ter outras oportunidades de fazer tudo de novo, e que vai ser melhor se nessa vida eu der o meu melhor também, o meu coração se acalma. Para mim faz sentido. Para você faz sentido isso, Paulo? Crer na vida futura faz sentido para que eu entenda o que eu estou passando agora? O que eu passo nessa vida atual? Faz sentido? É o que nos dá esperança, na verdade, né? É, é o que nos dá esperança, porque também a gente passar pelo que está passando sem uma causa, sem que isso nos sirva de nada, simplesmente Exatamente. o sofrer pelo sofrer, né? Sim, O mal viver simplesmente por mal viver, quer dizer, sem que a gente pense que isso não seja o esterco da nossa horta, né? sim, Que vai nos propiciar uma colheita mais sim, farta no futuro, sem sim, pensar que o que nós estamos passando por aqui vai nos servir de engrandecimento, de crescimento espiritual. Eu acho que a gente uhum, acaba sem, a gente acabaria ficando sem esperança mesmo. A gente sim, ficaria triste sem esperança, porque também não veria o porquê sim, de uns sofrerem mais, outros sofrerem menos, por que que a gente estaria sofrendo e as causas das é, aflições, né, que a gente estuda isso, bastante no- na doutrina, né? Então, se a gente não tiver essa ideia de vida futura e de vida passada, de vida futura, e não tiver essa esperança de que realmente esse nosso momento de crise atual, esse nosso momento de problema, dessa tempestade que está nesse momento da nossa vida, vai passar, primeiro tem que ter essa fé, né? Porque existem três virtudes cristãs básicas, as três principais virtudes é a fé, a caridade e a esperança. Então, sendo que, para ser sincero, a fé e a esperança, elas se misturam e se confundem, porque, na verdade, eu entendo que a esperança é uma fé um pouco mais prática, é a parte prática da fé. É você acreditar, mas acreditar que vai melhorar mesmo.
ela se mistura um pouco, porque também você não consegue ter esperança se você não tem fé. Você tem que Isso, acreditar em algo. exatamente. Exatamente, Então, então, exatamente. acreditar na vida futura, acreditar nesse desígnio, acreditar nesse destino, Nessa de, de- continuação, né? nessa continuação de uma vida eterna, é fundamental até para a gente falar em termos de esperança. Sim, é Porque verdade. senão nós teríamos esperança do quê? É, Esperança de é, conseguir resolver um problema ainda nessa encarnação e simplesmente para por aqui, e tudo bem, estamos perde-se tudo que se conquistou, né? Todo o sim, conhecimento, tudo que se aprendeu, né? Deus não pensa tão pequeno assim, né? E sim, sim, seria, para nós espíritas, a crença na vida futura, a crença na imortalidade da alma, facilita muito esse entendimento quanto às dificuldades que a gente passa na vida, né? Então, é um dos princípios básicos da reencarnação, de que essa não é a única existência, né? E que a gente vai passar por várias, né, existências, até que a gente aprenda tudo que a gente tem que aprender. Quantas existências serão? Quantas vezes eu vou voltar? Vai depender do aproveitamento que eu fizer de cada uma delas. Né? A única coisa que a gente tem certeza, Paula, é que a gente caminha rumo à perfeição. Deus nos quer perfeitos, espíritos de luz. O tempo que nós vamos demorar para ser espíritos de luz depende de nós, né? Depende de mim mesma, né? Então, nós somos, isso também é um dos princípios básicos da doutrina espírita, nós somos todos submetidos à lei da causa e efeito. E aos poucos a gente vai aprendendo que tudo que a gente passa não é castigo de Deus, não é culpa dos outros. Tudo que a gente passa nessa vida, seja bom ou seja ruim, é fruto de uma escolha que a gente fez. Então, qual é o segredo, não é? Fazer escolhas melhores, né? Cada vez mais fazer escolhas melhores. Nós somos ainda muito imperfeitos, mas a gente consegue visualizar, através disso que a gente estava comentando, que você falou muito bem, dessa crença na vida futura, de para que a gente passa, né, por essas coisas, por essas dificuldades, porque senão a gente fica desesperançado, né? Exatamente. Você fala, para que eu vou me esforçar? Para que eu vou crescer? Para que eu vou melhorar? Para que, né? Então, a gente, mesmo imperfeitamente, muitas vezes sem entender, né, a gente consegue vislumbrar que existe alguma coisa mais para frente, que tem uma luz no fim do tudo, né? Então, isso é muito importante para que a gente mantenha o nosso coração aquecido pela esperança, né? E aí, assim, a segunda reflexão que eu quero trazer agora aqui. O que eu estou escolhendo nesse momento da minha vida? O que cada um de nós está escolhendo nesse momento? Eu sempre tenho aí algumas opções, né? Então, a primeira é, eu escolho ter esperança, né? Eu saber que eu tenho novas oportunidades, que eu posso escolher melhor, que eu posso fazer a minha própria história, ou eu escolho me vitimizar, escolho reclamar, escolho adoecer, escolho entristecer. Qual é a escolha da minha vida nesse momento? Né? Como a nossa querida Ana Cláudia sempre fala, eu não gosto de usar a palavra difícil, eu gosto de usar a palavra trabalhoso, né? Então, vamos pensar assim rapidamente num pouquinho do que a gente já falou. A gente está a caminho de ser espíritos de luz, que é o que Deus programou para todos nós. Você imagina um espírito de luz reclamando, Paulo? Fazendo reclamação, espírito de luz reclamando, fazendo fofoca, falando da vida dos outros. Você imagina? Então, assim, eu estou muito longe de ser um espírito de luz, mas eu já sei o caminho, né? Nós já sabemos o caminho, né? Eu escolho continuar nesse caminho ou eu escolho ainda ficar um pouquinho fora da luz, né? Então, assim, é uma escolha. E aquilo que eu escolher fazer, aquilo que eu escolher seguir, é que vai me trazer alegrias ou tristezas nesta vida e nas próximas, né? Então, muito importante a gente lembrar
do que você leu também, que está constando aí nessa mensagem, que é a esperança é para tempos de crise, né? E no final ele fala assim, cultivar a esperança é lembrar que a gente tem um reservatório de forças dentro da gente muito grande, mas a gente precisa usar essa força, né? A gente precisa reconhecer que tem e precisa usar. Eu lembro uma vez que o De Luca falou numa das palestras, isso faz muito tempo, que os problemas são como se fossem assim os nossos personal trainers, né? Eles nos fazem criar músculos espirituais, porque você vai se fortalecendo. Enquanto você não passa por um problema, a gente continua numa zona de conforto, né? Então, os problemas, as dificuldades também servem para nos fazer crescer. Eles são de verdade aprendizados, né, Paulo? Então, assim, o que eu escolho fazer? E essa é também a reflexão que eu queria deixar para a gente durante essa semana. Que a gente prestasse atenção nas escolhas que vai fazer. A gente acorda tendo que fazer escolha, sabe assim? Que roupa eu vou vestir hoje? Depois, o que eu vou fazer para o almoço? Depois, a gente acorda fazendo escolhas, né? Então, que a gente pudesse, a todo momento, pensar, essa escolha que eu estou fazendo está me levando aonde? Estou caminhando para onde? E que a gente pensasse assim também, Paulo, Deus está sempre com a gente, né? Ele nunca nos desampara. E ele espera a nossa mão entrar em ação. O último parágrafo aqui da mensagem diz exatamente isso, né? Deus adora aparecer nesses momentos, né? Deus adora aparecer nesses momentos. É só você confiar na esperança e continuar trabalhando para que a hora da dificuldade passe mais depressa. Olha, Deus adora aparecer. E olha, continue trabalhando. Continue fazendo a sua parte. Sabe aquilo assim? Lição não aprendida é lição repetida. Eu tenho feito dessa frase um lema para a minha vida. Se eu estou de novo passando pelos mesmos problemas, pelas mesmas coisas, é porque eu não aprendi ainda. Quando eu aprender, eu não passo mais, né? Então, que escolhas eu faço para que a lição fique mais fácil para mim, né? Reflexão para a semana. E só lembrar, né, que Deus está sempre conosco, Deus está sempre ali nos observando, vendo como é que a gente está caminhando, né? E se a gente fizer o nosso 100%, Deus faz o restante. Mas o meu 100% tem que ser feito, né? Porque eu posso fazer. E aí Deus vem. Se eu precisar ainda mais do que 100, do que 100%, Deus vem, né? O meu 100% não pode faltar. Eu acho que era um pouco isso que eu queria falar sobre essa mensagem, que é inteiramente sobre esperança, né, Paulo? Mas trazer um pouquinho mais para o nosso dia a dia, para que a gente possa aí definir a nossa responsabilidade nesse processo, né? Porque crescer é bom, ser um espírito de luz deve ser maravilhoso, mas a gente tem que ter esse mérito, né? Não vai ser assim com todas as imperfeições que a gente tem. A gente tem que, de verdade, caminhar rumo ao aperfeiçoamento. A gente tem que ser pessoas melhores, né? Espíritos melhores. E Deus, doutor Bezerra, nossos mentores, está todo mundo aí com a gente, nos dando a maior força. Os anjos encarnados, que são os nossos amigos, né? O Grupo Esperança, está todo mundo aí para nos dar essa força e nos ajudar. E nós ajudarmos aos outros, né? Uns ajudando aos outros. É isso. Quer comentar mais alguma coisa, complementar? Não, eu só lembro, falar de um trechinho, um pedacinho do capítulo que está lá no. Não está aqui no Sempre Melhor, mas está no livro do Minutos, em que ele fala que nós podemos escolher, né, através da esperança que nós temos, nós podemos escolher a música que vai ser o pano de fundo, a música de fundo da nossa vida. Então, as pessoas que têm muita esperança, que são pessoas que têm fé, que têm coragem, vão escolher uma música animada, uma música agradável, uma música que vai propiciar que a vida seja mais leve
o jugo seja menos pesado, menos difícil, e ao contrário, alguns que desesperançosos aí vão acabar escolhendo músicas tristes, melancólicas, músicas de reclamação, e vão fazer do teatro da vida deles um teatro tragédia. Então, acho que essa semana a gente tem que pensar se a gente vai querer que a nossa vida seja mais uma vida de ação, uma vida de comédia, ou a gente quer uma vida de tragédia ou filme de terror. A gente é que escolhe a trilha sonora da nossa vida. Então, Muito bom, vamos Paulo, ter perfeito. esperança e escolher uma musiquinha legal para a nossa vida, para a gente poder ir mais longe. Muito bom, Tá bom? perfeito, perfeito. Ótimo. Muito bem, Lili. Vamos para a nossa vibração? Sim, por favor. Então, vamos lá. Lembrando todos aí de pegar a nossa garrafinha com água, o nosso copo vasilhame com água, para a gente fluidificar. E, mais uma vez, fechando os nossos olhos, né, nos mantendo aí nessa conexão com o plano espiritual. Vamos agradecendo a Deus e vamos mandando as nossas melhores vibrações, as nossas vibrações repletas de esperança, em boas mudanças, e vamos vibrando pelo universo criado por Deus, por todos os mundos que Ele comanda, vibrando amorosamente pelo planeta Terra, pelos países e os seus governantes, lembrando dos países que estão em guerra, lembrando dos países que estão com uma grande necessidade de paz, né? Lembrando daquelas mulheres que estão sofrendo abusos, discriminações, maus tratos. Que a paz seja motivo de esperança para nós no mundo. Vamos vibrar amorosamente pelo nosso país, pelo Brasil, pelos seus governantes, que eles governem pelo povo, com muito amor, pensando no nosso bem-estar. Vibremos pelas vítimas do Covid, pelas pessoas que estão internadas nos hospitais, aquelas que estão em casa com Covid, doentes, com medo, pelos seus familiares, para que eles não percam a esperança da cura, de que essas pessoas internadas retornem para suas casas, para o convívio da família, que elas acreditem com fé, acreditem com grande convicção. Vamos vibrar pelas pessoas que perderam seus bens materiais, que perderam seus empregos por conta dessa pandemia, que eles encontrem forças de acreditar que é só um momento, é só uma passagem, é só uma tempestade que vem, que um mar mais calmo vai existir, que eles vão recuperar tudo aquilo que perderam. Vibremos pelas crianças que moram nos orfanatos, que elas mantenham viva a chama da esperança de encontrarem paz, de encontrarem uma família que os ame, que dê carinho. Vamos vibrar pelos nossos idosos que estão nos asilos,
que já viveram toda uma vida, que eles tenham a esperança da vida futura, que eles tenham a alegria de pensar que a nossa vida é eterna, que a nossa vida não acaba, que o corpo envelheceu, mas que a alma é eterna. Vibremos pelos nossos irmãos que estão privados da liberdade nos presídios, que eles possam acreditar em dias melhores, acreditar num futuro melhor para eles. Também pelos moradores de rua, por aqueles nossos irmãos que estão perdidos nas drogas, que eles encontrem o caminho. Vibremos por todos os nossos irmãos suicidas, que eles sejam acolhidos no mundo espiritual pela nossa Mãe Maria, pelas suas falanges, que esses nossos irmãos que infelizmente perderam a esperança, que eles possam se reencontrar, que eles possam recobrar a consciência e retornar numa situação melhor. Vibremos por todos os líderes dos templos religiosos, que eles possam orientar cada um dos membros desses templos no sentido de mantermos a paz e o amor entre as pessoas e principalmente entre as religiões. Vibremos pelo nosso querido grupo Esperança de uma forma muito carinhosa esse final de semana, onde vamos comemorar aí 12 anos da nossa casa. Que essa nossa casa, que tem o nome de Esperança, que ela seja um porto seguro para muita gente, que ela seja motivo de esperança para todos nós e para todos aqueles que procurarem a nossa casa. Por nós mesmos, vibremos para que possamos continuar firmes no nosso propósito. E pelas nossas famílias, por cada um dos nossos membros familiares, vibremos para que eles continuem com paciência para conosco, que eles continuem nos incentivando a frequentar o trabalho, a frequentar e a trabalhar na seara espírita, nos incentivando, que eles possam estar sempre presentes do nosso lado. E agora, eu convido a todos para que peguemos as nossas aguinhas e que possamos rogar a Deus que envie para esses vasilhames as mais brilhantes e luminosas energias. Que a luz de Deus, que vem do mais alto, recaia sobre essa água, transformando-a num remédio, num bálsamo, que vai servir para curar os males do nosso corpo, da nossa alma, da nossa mente, e que possamos fazer uso durante a semana desse remédio com muita esperança, com a esperança de que realmente iremos ficar curados através dele, mas principalmente através das nossas atitudes e do nosso trabalho. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Obrigada, Paulo.
pela linda oração, por todas as pessoas que você pediu aí, todas extremamente necessárias. Muito, muito obrigada, viu? Que tenhamos de verdade um fim de semana abençoado, uma semana abençoada. Vamos nos encontrar aí, né, pela net, né, pelas mídias sociais aí durante a semana, o Deluca com as palestras, o vídeo, né, do Evangelho, os 10 minutos lá sobre o Evangelho no lar, sobre o Evangelho, enfim. Temos muitas, muitas oportunidades aí, muitas escolhas boas para fazer, né? Que pensemos nisso aí durante essa semana toda. E gratidão Isso mesmo. enorme, enorme ao doutor Bezerra, um parabéns enorme, o coração cheio de amor, assim, para ele, né? Por tudo que ele fez e continua fazendo por todos nós, né? É isso aí. Por... Muito obrigado a todos. Obrigado por terem estado aqui conosco. E na semana que vem tem mais, né, Lídia? Se Deus Tem, quiser. tem. Teremos Então, mais. Um beijo para todos, né? um grande beijo a todos e vamos escolher uma música bonita para colocar na nossa vida essa semana, hein? Olha, quem quiser, Paulo, pode até ir colocando aí no chat durante a semana qual foi Uma a música que sugestão de escolheu, música? né? Eu adoraria saber, né? Vou colocar a minha aqui também. Olha, eu Eu já vou dar adoraria a minha saber. sugestão. A minha Ah, sugestão é a faixa número 5 do CD do Toninho, uh, daquele CD luz e movimento. Luz e Movimento. A música se chama Esperança. Ótimo, Faixa ótimo, número ótimo. 5. Todo mundo, lição de casa, vai ouvir a faixa lá em casa, tá bom? Muito bom. Excelente, Um beijo a excelente. todos. Beijo, Tchau. gente. Obrigada, Paulo. Nos vemos na próxima semana. Beijo.